Bom, nós ficamos agora nesse encontro de falar a respeito das que eu chamei 3 virtudes monásticas. Acho que vocês vão entender aí no que sentido eu estou falando, chamando de virtude: o silêncio, a obediência e a humildade. E nós vamos pegar uma carona para começar num texto de Gustavo Corsão, que eu coloquei parte dele, ele não está todo aí, né? Está meio cortado, mas em que ele faz uma reflexão bem interessante a respeito do preceito, quer dizer, do mandamento, então, que é para todos, de um conselho que o Evangelho dá para quem quiser, para aqueles que querem aceitar. Então, ele diz o seguinte, esse texto dele está na internet, tá? Quem quiser, um estudo sobre monaquismo, do Gustavo Corsão. Ele diz assim: podemos dizer com Santo Tomás, diz-se de uma coisa que ela é perfeita quando atinge seu próprio fim, que é a sua última perfeição. Quando algo atinge o seu fim, a sua finalidade, seu objetivo, ela atingiu a sua última perfeição. Então a gente diz que a coisa é perfeita quando ela atinge essa finalidade. Ora, a beatitude eterna, a felicidade eterna, não, é o fim último do homem. O céu é a nossa finalidade, né? Participar da vida de Deus, nossa finalidade. Então, a beatitude eterna é o fim último do homem. Logo, não somente os monges, mas todos os cristãos procuram a mesma perfeição. E aí ele continua explicando com Santo Tomás que a perfeição consiste essencialmente no preceito e secundariamente, a título de meio, no conselho. Então, o preceito, que é para todo mundo, né? O conselho, se for tomado como um meio para chegar a essa finalidade, serve também para quem o tomou. Assim, o que caracteriza o monge num primeiro momento não é a escolha do fim, mas a dos meios. Num primeiro momento, não é a escolha do fim, mas é a escolha dos meios. É a coragem de tomar o caminho mais curto e mais difícil. É a aventura de levar a obediência até os extremos do conselho. Não se contenta, quer dizer, o monge, né, em evitar o que contraria a caridade. Não quer fazer só aquilo que é contra a caridade, que contraria a caridade. Mas em evitar também o que não acrescenta nada a essa caridade. Mas escolhe os meios de um modo especial. Então ele diz que o monge escolhe os meios de um modo especial, isto é, por ver neles, já nesses meios, o fim. E faz dessa escolha um estado, quer dizer, um modo de viver, um estado de vida. Admite-se a liberdade de não usar a abundância dos meios santificantes, mas o que não se admite dentro da igreja é o desprezo pelo fim, e é deste que cuida o preceito. Então o preceito cuidaria do fim, por isso que é para todos. O conselho é um meio que o monge escolhe, no caso do monge escolhe, e torna esse conselho um modo de viver, um modo de vista. O Corsão desenvolve isso muito assim, mas é interessante começar a falar por isso daqui, porque eu até sublinhei para vocês, botei em negrito aí. É justamente isso que o monaquismo trouxe de novo, de profundo, de único, à vocação cristã. O conselho transformado em preceito. Transportou decisivamente o centro de gravidade do homem para Deus, do eu para o tu, a pessoa daquele que é o único santo e santificador. O monge cristão, de fato, não coloca no centro a busca da própria perfeição, mas a busca de Deus. Isso aqui é até
uma coisa interessante que eu estava falando para um candidato, né? Não, porque toda a conversa dele era nesse sentido de não, que ele quer ser perfeito, que ele quer buscar a perfeição, que ele quer uma vida de oração, que ele quer uma vida né, de intimidade com Deus. Mas se a pessoa não entender isso, não vai entender o que é a vocação monástica, não. A pessoa às vezes fica muito presa à vocação carmelitana, jesuítica, dominicana, que é uma espiritualidade diferente dessa nossa. E o Corsão captou muito bem isso aqui, né? O monge cristão, de fato, não coloca no centro a busca da própria perfeição, mas a busca de Deus. A perfeição dele vai ser consequência dessa busca de Deus. Empenha-se na própria conversão e no perseguir uma santa conduta de vida para corresponder ao amor de Deus que se revelou em Cristo. Longe de confiar em si mesmo e de se concentrar num esforço voluntário para alcançar a perfeição, o monge cristão confia na graça divina e se deixa transformar pela ação do Espírito Santo, consciente de ter se tornado, em virtude do batismo, um filho de Deus, participante da natureza divina. Aqui está, talvez, pelo menos em grande parte, o segredo do encanto que emana da figura do monge, mais ainda da comunidade monástica, sobretudo quando reunida em oração. Ela reproduz, de certo modo, a comunhão dos santos, a face da igreja na sua realidade escatológica. O encanto de sua beleza é, portanto, ser percebido, sobretudo, na irradiação de uma graça que o Senhor derrama abundantemente, onde vive a morte diária para si mesmo, em humildade e ocultação, para estar plenamente em Cristo e com Ele oferecido para a salvação de cada pessoa. Aqui é alguma coisa que a gente tem que pensar direitinho, porque senão vamos dizer assim, a pessoa que entra para o mosteiro pode achar, né, que a vida do mosteiro é uma vida contemplativa nos moldes da vida carmelitana, né? Aí começa a querer a encaixar esse modo de pensar dentro da vida monástica. E a vida monástica, ela está alicerçada numa vida de oração coral. Numa vida de oração coral. Tem gente que às vezes entra para o mosteiro e entra em crise, porque achava que fora do mosteiro rezava mais do que rezava no mosteiro, que reza no mosteiro. A nossa oração do monge, né, oração de intimidade, oração particular, que tem que existir, mas ela é uma oração que deve ser consequência dessa oração coral, e ao mesmo tempo deve ser fonte para a oração coral. Quer dizer, uma está em dependência com a outra, mas uma torna a outra melhor, mais bem realizada, mais bem feita. Agora, se isso não for alimentado pela Lexio Divina, né, nós não temos como aproveitar verdadeiramente nem a oração coral, a oração da igreja, o ofício divino, né, porque vai ser muito difícil a mente concordar com a voz, como São Bento preceitua, como também vai ficar difícil o que nós vamos dizer a Deus na oração particular, na oração de intimidade. Então nós precisamos saber o que Deus nos diz na sua palavra, para termos também conhecer a mente de Deus na Sagrada Escritura, na palavra de Deus, né? E a pujança dessa vida de oração coral e particular, né, ela vai melhorar a Lexio Divina e, por conseguinte, vai também transformar o nosso trabalho em oração, porque o trabalho no mosteiro é um trabalho para Deus. Então, de certo modo, né, o próprio trabalho faz parte, né,
dessa vida, desse opus dei, né, de certo modo. Então hoje eu pensei de abordar com vocês o capítulo que São Bento fala sobre a obediência e o silêncio. É uma coisa muito densa, a gente vai tentar fazer assim o mais breve possível, sem ser superficial, mas eu coloquei um pouquinho aí, bem resumido para vocês, o que nós vamos ver aqui. Vamos falar primeiro da obediência, né, que é um dos votos que o monge faz. É o capítulo 5º da Santa Regra. Passo a ler o texto de São Bento, então. O primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. É peculiar àqueles que estimam nada haver mais caro que o Cristo, por causa do santo serviço que professaram, por causa do medo do inferno, ou por causa da glória da vida eterna, desconhecem o que seja demorar na execução de alguma coisa, logo que ordenada pelo superior, como sendo por Deus ordenada. Deles, diz o Senhor, logo ao ouvir-me, obedeceu-me. E do mesmo modo diz aos doutores, quem vos ouve, a mim ouve. Pois são esses mesmos que, deixando imediatamente as coisas que lhes dizem respeito e abandonando a própria vontade, desocupando logo as mãos e deixando inacabado o que faziam, seguem com seus atos, tendo os passos já dispostos para a obediência à voz de quem ordena. E como que num só momento, ambas as coisas, a ordem recém-dada do mestre e a perfeita obediência do discípulo, são realizadas simultaneamente e rapidamente na prontidão do temor de Deus. Apodera-se deles o desejo de caminhar para a vida eterna. Por isso, lançam-se como que de assalto ao caminho estreito, do qual diz o Senhor, estreito é o caminho que conduz à vida. E assim, não tendo como norma de vida a própria vontade, nem obedecendo aos próprios desejos e prazeres, mas caminhando sob o juízo e domínio de outro e vivendo em comunidade, desejam que um abade lhes presida. Imitam, sem dúvida, aquela máxima do Senhor que diz: não vim fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Mas essa mesma obediência somente será digna da aceitação de Deus e doce aos homens, se o que é ordenado for executado sem tremor, sem delongas, não mornamente, não com murmuração, nem com resposta de quem não quer. Porque a obediência prestada aos superiores é tributada a Deus. Ele próprio disse: quem vos ouve, a mim ou me ouve. E convém que seja prestada de boa vontade pelos discípulos, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Pois se o discípulo obedecer de má vontade e se murmurar, mesmo que não com a boca, mas só no coração, ainda que cumpra a ordem, não será mais o seu ato aceito por Deus, que vê seu coração a murmurar, e por tal ação não consegue graça alguma, e ainda mais, incorre no castigo dos murmuradores, se não se emendar pela satisfação. Então, esse capítulo da obediência, que está na primeira parte da Santa Regra, é o capítulo que fala sobre a obediência. Mas São Bento não fala da obediência só nesse capítulo. Tem outros capítulos que ele vai acrescentando, sobretudo no final da regra, talvez influenciado por Santo Agostinho. São Bento já dá uma outra face, outra dimensão da obediência. Então eu coloquei para vocês nesse papel duas frases bíblicas
que fundamentam esse capítulo da Santa Regra. Lucas 10, 16 e João 6, 38. Né? Versículos 6 e 13 do capítulo aqui da Regra de São Bento. Então, quem vos escuta, a mim escuta. E a outra, não vim fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Prestem bem atenção que essa dupla raiz da obediência monástica dá o valor da obediência para São Bento. Porque ao mesmo tempo que eu obedeço, o monge obedece a Cristo, ele obedece como Cristo obedeceu. Lembrem que para São Bento o abade faz às vezes do Cristo, né? Eu já falei aqui, para quem não vem nas outras aulas, é interessante isso, que no mosteiro o abade é o pai, que representa não o Pai do céu, mas representa Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, a paternidade de Jesus, né? Então o abade faz às vezes do Cristo. Então, para essa obediência aqui para São Bento, né, essa concepção do capítulo 5º, nós vamos ver, é a obediência, né, a Cristo, né, o abade e o monge. Então é uma obediência vertical, né? O abade faz às vezes o Cristo, então o monge obedecendo ao abade. Quem vos escuta, a mim escuta. Ele está escutando o próprio Cristo, né? E ao mesmo tempo, ele obedecendo, ele está fazendo o que Jesus fez. Ele está obedecendo como Jesus obedeceu, né? Então ele imita, a obediência é uma imitação de Cristo. Para São Bento, a obediência é uma imitação de Cristo, né? Porque Jesus não veio fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Então o monge, para São Bento, tem que abolir a vontade própria, que a vontade própria é a grande inimiga dele. Vejam que no final do capítulo ele diz que se o monge, né? Por que ele diz que então que a obediência tem que ser sem demora, sinemora? Porque se o monge começar a raciocinar, pensar, poxa, essa ordem do abade vai fazer muito bem para mim, eu vou me dar muito bem obedecendo ao abade, ele já não vai mais obedecer porque o abade mandou, porque é a obediência a Cristo. Ele vai obedecer porque ele raciocinou, ele achou que vai ser uma coisa boa ele obedecer, que aquilo vai fazer bem a ele. Então ele já elaborou um monte de coisa ali, que aquela obediência vai ser boa, né? Ou então ele vai obedecer materialmente, mas por que o abade não manda outra pessoa? Por que tem que mandar a mim? Meu Deus, ai, que coisa chata, por que eu vou fazer isso? Será que eu tenho... Começa a murmurar, pode até obedecer agora, mas essa obediência já não é mais agradável a Deus, não vale mais nada. Mesmo que materialmente você obedeça, internamente já não tem valor nenhum. Então vejam que esse ideal aqui da obediência é muito alto, né, que São Bento coloca para o monge, e São Bento vai converter isso num voto que o monge faz de obediência. Portanto, ele vincula pela obediência, por essa obediência, né, com um sim que consente com sua santa vontade. Então é interessante que na regra, assim, a vontade que o monge tem, né, tem que ser a vontade própria dele é boa quando ele tem vontade de entrar para o mosteiro. Depois que ele entrou para o mosteiro, a vontade própria dele vira uma inimiga dele, né? E a vontade própria, São Bento só permite uma manifestação da vontade própria na regra, na quaresma, quando o monge escolhe 3 penitências para fazer na quaresma. Mas assim mesmo ele tem que submeter essas penitências ao abade, para ver se o abade deixa ele fazer as penitências.
É a única vez que São Bento fala que a vontade, que o monge pode ter, né, exercer a vontade própria. O resto, em toda a regra, ele mostra que a vontade própria do monge é a grande inimiga dele. E nós sabemos que isso é verdade, né? Porque o pecado original instaurou uma desordem em nós e a nossa vontade tem muita dificuldade de se ajustar à vontade de Deus. Isso é o grave problema da nossa vida, né? Então a gente tem que, às vezes, por exemplo, na vida de oração, por exemplo, estou fazendo aqui um parêntese, mas tem gente que diz assim: ah, eu não estou com vontade de rezar, não tô... Na verdade não é que não está com vontade de rezar, na verdade é que ela não está sentindo, né? Vamos dizer assim, não está experimentando sentimentalmente, nos sentimentos dela, nada, um consolo, alguma coisa sentimental. Tem gente que, se não tiver, não está agradável, não faz nenhum esforço para rezar, não faz nenhum esforço para estudar, para ler, né? E óbvio que a pessoa vai ter cada vez mais dificuldade, porque a fé, a oração, a leitura, tudo é questão dela estar sentindo. Se eu estou sentindo bem, eu faço. Se eu não estou sentindo bem, eu não faço. Se eu gostar, eu faço. Se eu não gostar, eu não faço. Então fica tudo assim, no gostar, no sentir, né? Então essa religião de sentimento é um perigo, porque com muita facilidade que a pessoa sente, né? A pessoa dissente, né? Também. Então isso cria um problema todo. Nós temos que educar a nossa vontade, porque mesmo no dia que eu não estiver sentindo nada, mas eu sei que eu tenho que rezar, e que a minha obrigação é rezar, e que eu faço bem rezando, e Deus, que sabe muito melhor da minha vida o que é bom para mim, me manda rezar, então eu vou rezar. Não é? Então não é uma questão de sentimento, uma questão que nós temos que educar a nossa vontade. Por isso também que muitas vezes o pecado, né, a pessoa às vezes, por não sentir, pode ser uma pessoa muito fria, sei lá, para as coisas de Deus, então ser uma pessoa que tem muita fé, ser uma pessoa que né, talvez não manifeste sentimentalmente assim tanta fé, mas ela é uma pessoa de grande fé, porque na vontade dela ela faz, ela vive, ela executa, né? Ela quer, ela procura. Então, aqui um pouco a gente entra nessa coisa da obediência. São Bento exige que a obediência externa, a obediência externa corresponda à obediência interna. Então, esse capítulo sobre a obediência vertical, Cristo, abade, o monge, exige essa postura, ver no abade o Cristo. Quem me ouve, né? Quem vos ouve, a mim ouve, né? E exige do monge essa consciência que está imitando Jesus ao obedecer. Então nós vamos ver que São Bento depois ele alarga essa ideia da obediência em outros capítulos da regra, sobretudo no capítulo 58, quando ele vai falar da recepção no mosteiro, como tem recebido os irmãos do mosteiro. Ele vai falar da obediência, né, como um teste para verificar se essa pessoa procura a Deus. Se o irmão tem docilidade, se ele é solícito, se solícitus est ad opus Dei ad obediência ad opprobria, né? Se é solícito a obediência, se ele tem solicitude para com a obediência, né? É um dos sinais que ele tem vocação, de que ele procura Deus, juntamente com solicitude para os opróbrios, solicitude para a obra de Deus, que é para a vida de oração. Então a obediência entra aí, né, muito mais do que uma ordem dada, muito mais do que obedecer ao superior. Não é isso só que é a obediência. A obediência é uma solicitude que o abade, o mestre, o superior tem que ver no monge, e que o próprio monge tem que sentir nele essa solicitude. Eu diria essa facilidade para isso, né? Então, citando aqui, né,
uma autora, uma grande abadesa italiana, ela diz assim: a obediência é um estado, quer dizer, um modo de viver, um estado de vida, né? Requer que o discípulo esteja sempre interiormente disposto a aderir com fé e amor, acolhendo tudo aquilo que no mosteiro lhe é oferecido para caminhar na via da salvação. A palavra de Deus, o abade, a regra, as observâncias, os costumes, os irmãos, as próprias circunstâncias, sem se esquivar para fazer de acordo com a vontade própria e segundo o que lhe é mais conveniente. Então, gente, isso aqui é um modo de viver na contramão do mundo. Porque na vida, nesse mundo, né? E eu diria, sobretudo aqui entre nós, brasileiros, e me desculpem os cariocas, mas sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né? Quanto mais esperto você for, melhor. Quanto mais você for sabido, é melhor. Não é? Dom Lourenço dizia sempre isso para a gente, né? Nós não estamos educando os meninos aqui para serem sabidos. Nós queremos educá-los para que eles sejam sábios. Né? Mas a esperteza, os pais falam para os filhos, ensinam as coisas para os filhos, né? Eu já contei aqui do garoto, né? Que estava ensinando para eles o pecado, os mandamentos, né? Para eles. E aí chamei a atenção deles: cuidado, certos comportamentos que vocês são incentivados aí, é furto, isso não pode fazer isso, pode fazer aquilo. E ele foi fazer compra com o pai no supermercado. E lá dentro do supermercado, o pai passou lá numa prateleira, ele pegou um chocolate, deu para ele, tirou assim, mandou ele comer. E ele comeu chocolate enquanto eles estavam fazendo compras. E guardou o pacotinho de chocolate, né? Quando chegaram no caixa, aí o pai botou as coisas todas do carrinho lá para pagar, ele pegou, tirou o papel do chocolate e colocou assim junto com as coisas, para a moça do caixa contabilizar também o pacotinho do chocolate que ele tinha comido, né? Aí a moça do caixa, garotinho honesto, né? Falou assim, fez elogio, a moça ficou toda assim, coisa. Aí quando chegaram no carro, o pai: que negócio é esse, você botar esse pacotinho de chocolate? Ué, mas pai, eu não comi o chocolate. Mas era para você ficar quieto, guardava aquilo no bolso, depois você jogava fora aquilo no lixo. Não precisava botar o chocolate lá, eu te dei para você comer dentro do supermercado justamente por isso, que a gente não precisava pagar. Mas pai, isso é pecado. Aí, o garoto... Aí o pai contou isso para mim. Ele veio contar isso para mim, falou que isso é que estava criando escrúpulo no garoto. Estava criando, hein? Eu fui culpado de muita coisa, meu amigo. Você não pode nem imaginar. Se eu começar a te contar que a gente para com essa conferência. De modo que a gente vê que é a mentalidade. Você tem que ser sabido, né? Agora aí o pai não pensa que, né, o filho está dando uma lição para o pai, né? O pai não pensa nisso, né? Mas ser obediente, portanto, não é só respeitar a ordem dada, né? Ou a organização da vida em comum. Tá tudo organizadinho, então a gente obedece o sino, obedece os horários, tem horário para comer, horário para rezar, horário para dormir. Então isso aí é até fácil. Tem gente que pode ser assim, obedecer todos os horários, não faltar nada e não ser obediente. Então, não é só a organização da vida, tudo certinho, tudo no horário certo, direitinho. Obedecer é o meio concreto do monge seguir o Cristo. A obediência é a imitação de Jesus. Cristo, obediente até a morte. Vamos celebrar agora, né? Em gregoriano tem um responsório lindo que a gente canta na Sexta-feira Santa, né? O Christus Factus est, né? Então o gregoriano é lindo, que vai com a nota lá para baixo, humilhado, depois exaltado, né? Sobe a música todinha. Obedecer é o meio concreto do monge seguir o Cristo, de estar aberto ao seu ensinamento, quer dizer, aprender, ouvir, escutar Jesus, né? Deixar Jesus educar a gente,
ensinar, ser discípulo. Ser discípulo é isso. E imitar, né? Imitar o seu exemplo. É o caminho laborioso pelo qual o monge volta a Deus. A regra de São Bento começa com isso, né? Os nossos primeiros pais se afastaram de Deus como? Desobedecendo. Como que nós vamos nos unir de novo a Deus, voltar para Deus? Obedecendo. Então a obediência é um caminho de volta para Deus. É o único caminho de volta para Deus, né? Por isso a regra já começa com isso, falando disso. De modo que, por isso mesmo, inclui não só o ato de obediência ao superior, né, esse caminho laborioso pelo qual se volta para Deus, não inclui só o ato de obediência, mas implica numa atitude ou submissão mais geral. Mais geral. São Bento vai dizer que a obediência, ela é um bem. Quando você obedece, essa tua obediência se torna um bem para a comunidade toda. Não é uma coisa só individual, tua, só você que lucra obedecendo. É toda a comunidade, quando você obedece, que lucra com a tua obediência. É qualquer coisa de fundamental, o primeiro passo para ser humilde. Ele começa o capítulo 5º dizendo isso. O primeiro grau da humildade é obediência sem demora. Não se pode ser monge sem essa submissão da vontade própria. Então aqui obediência está em contraste com vontade própria, né? Se o noviço não se esforçar para progredir nessa direção, não há sentido sua permanência na vida monástica, pois essa é uma das promessas que ele deverá fazer no dia da sua profissão. Porque no dia que ele fizer os votos definitivos de ficar no mosteiro, ele vai prometer diante de Deus a obediência. Então, São Bento diz que nem o corpo dele pertence mais a ele. Nada mais pertence a ele. Então, é importante notar que no capítulo 71 e 72 da regra, né, nós temos que entender a obediência de São Bento, na regra de São Bento, lendo também esses capítulos, né, porque São Bento vai dizer que a obediência é um bem. Por exemplo, no capítulo 71 da regra, São Bento diz assim: não só ao abade deve ser tributado por todos o bem da obediência, mas da mesma forma obedeçam também os irmãos uns aos outros, sabendo que por este caminho da obediência irão a Deus. Quer dizer, São Bento acrescenta à obediência vertical uma obediência horizontal, uns aos outros. Então, a obediência é algo de tão importante que ela não é tributada só ao superior, aquele que faz as vezes de Cristo, aquele que é designado pelo abade como padre-mestre, né, ou como oficial, quer dizer, dirigente de um setor do mosteiro, mas uns aos outros. Então, há uma equivalência entre a obediência vertical e a obediência horizontal. Isso não diminui em nada a importância do capítulo 5º, quer dizer, a obediência ao Cristo através do abade, mas reafirma o sentido social, o aspecto sobrenatural do serviço mútuo. A obediência é sempre, seja uma obediência ao abade, seja uma obediência a um irmão mais velho meu que eu, é sempre uma relação de caridade, quer dizer, de amor para com Deus, por intermédio de um ser humano. Então isso é muito bonito e muito importante para a nossa vida, até, por exemplo, a vida de um casal, para entender isso, né? Essa obediência mútua. A regra de São Bento pode inspirar muito a vida de grupos sociais, de grupos de trabalho, de família, né? Porque pode nos inspirar muito a isso, de vermos no outro alguém que para nós é um instrumento
de Cristo, do amor de Cristo, né? Um canal para nós chegarmos a Cristo, um caminho para o Cristo. Então, a obediência é sempre uma relação de amor, de caridade para com Deus, seja por intermédio do abade, seja de outro irmão, né? Se o abade é alguém, ele também um homem que representa a Deus de um modo especial, os irmãos são eles também representantes de Deus. Então, no capítulo 35, que São Bento fala sobre a cozinha, sobre os semanários, os irmãos que vão trabalhar no refeitório, na cozinha, há uma que os comentadores chamam de pérola, que abre o capítulo 35, sobre o serviço, né, do refeitório, né, que os irmãos se sirvam mutuamente e ninguém seja dispensado do ofício da cozinha, a não ser no caso de doença ou se tratar de alguém ocupado em assunto de grande utilidade, pois por esse meio, esse serviço mútuo dos monges na cozinha, no refeitório do mosteiro, pois por esse meio se adquire maior recompensa e caridade. Se adquire maior recompensa e caridade. Então, a ideia da obediência de Jesus aos olhos do seu Pai, né, une-se aqui no versículo 6, né, seu espírito de serviço para com os seus. Os monges realizam assim o que São Pedro diz aos cristãos: purificai vossas almas na obediência da caridade, quer dizer, na obediência do amor, no amor da fraternidade. Para nosso pai São Bento, o monge não é então só um chamado com uma vocação, alguém que foi chamado, né, vocacionado com uma vocação individual, mas é um convocado, um chamado com outros, um chamado junto com os outros, com os quais ele compartilha a vida cotidiana. Portanto, no mosteiro, até a obediência tem que ser vivida fraternalmente, ou melhor dizendo, numa dimensão comunitária, obedientes a Deus na pessoa do abade e obedientes entre si. É toda a comunidade que é chamada a ser uma manifestação da obediência do Cristo, uma epifania da obediência do Cristo. Então, no mosteiro, não é? E deveria ser assim, né? Nós deveríamos ter uma epifania, uma manifestação para a igreja do que é o Cristo obediente, que é o Cristo obediente. E muitas vezes a obediência custa muito a gente, né? É um sofrimento muito grande, mas é como Jesus: se possível, afasta de mim esse cálice. Não é possível. E São Bento prevê isso, não é? Que a obediência possa ser algo muito pesado para o monge, né? Então tem um capítulo da regra que é muito bonito, muito difícil, a gente só entende esse capítulo quando vive, né? Aliás, tem muita coisa que a gente só entende quando a gente vive, né? Que até a gente viver fica uma teoria bonita, né? Depois, quando a gente vive, a gente vê que o negócio é mais sério. O capítulo 68, o título dele já é muito engraçado. São Bento diz assim: se são ordenadas a um irmão coisas impossíveis. Ué, se é impossível, como que eu vou fazer alguma coisa que é impossível? Se são ordenadas a um irmão coisas que são impossíveis. Olha o que São Bento fala: se a algum irmão são acaso ordenadas coisas pesadas ou impossíveis, que receba a ordem de quem manda com toda mansidão e obediência. Se vê que o peso do ônus excede absolutamente a medida de suas forças, sugira paciente e oportunamente ao seu superior as causas de sua impossibilidade, não se enchendo de soberba, nem resistindo ou contradizendo. Se depois de sua sugestão a ordem do superior permanecer em sua determinação, saiba o súdito ser-lhe isso conveniente e, confiando no auxílio de Deus, obedeça por amor. Em latim é muito bonito, né? Et
ex caritate confidens de adiutorio Dei obediat. O latim troca a ordem tudo, né? Então, e pela caridade, por amor, confidens de adiutorio Dei, confiando no auxílio de Deus, obedeça. Então ele vai obedecer, não porque ele sugeriu, olha, eu acho que isso é impossível, eu não vou conseguir fazer isso, está muito difícil para mim, eu estou desesperado, não vou conseguir, vai dar. Mas não, você consegue sim, vai, faz. Isso que o abade mantém a ordem dele, é isso mesmo que você vai fazer, tem que fazer isso mesmo. Então ele confia no auxílio de Deus, que a graça de Deus vai vir para que ele faça aquilo. E ele vai obedecer por amor, por amor. Por amor, ele vai obedecer a Deus, né? Então a gente vê na vida dos santos, a gente vê na vida de Jesus, né? A obediência de Jesus foi essa obediência por amor. Como nós, ele experimentou aquela fraqueza, né? Diante do sofrimento que ele ia passar, mas não o que eu quero, mas o que tu queres. Então a obediência no mosteiro é o modo que o monge tem de conformar a vontade dele desordenada com a vontade de Deus, não é? De modo que é algo muito precioso para nós, e eu digo para vocês, isso é uma doutrina que mutatis mutandis, né? O que tem que ser mudado, poderia ser vivido por qualquer cristão, né? Então essa concepção da obediência, né? A obediência deixa ser só não é mais uma relação de autoridade. Para São Bento, a obediência, ela gera laços de amizade na comunidade, porque ela manifesta o que seu? A sua generosidade, a generosidade do outro, a generosidade recíproca, que vai impulsionar os irmãos a se gastarem um pelos outros, com tudo que esse empenho comporta de exigências de sacrifício para nós, né? Então, no capítulo 72 da regra, São Bento coloca, é o testamento de São Bento esse capítulo, né? Da regra, ele fala assim, olha: rivalizem em prestar mútua obediência, né? Impendant. Obediência sibi certatim impendant, né? Quer dizer, é rivalizar-se em prestar mútua obediência. É um empenho isso daí, que a pessoa tem que tomar sobre si. Então essa emulação na obediência, né? Essa rivalidade, imagina ser rival na obediência, para ver quem obedece mais, né? Por outro lado, dará ao monge a capacidade de estar sempre aberto para receber uma correção por parte do outro, uma palavra de crítica, uma opinião diferente da sua, e refletir sobre ela à luz de Deus. Perguntar qual é a mensagem que cada membro traz da parte de Deus para cada um, pessoalmente, e o que se pode aprender com cada um individualmente. Então, ao invés daquela correção te deixar triste, te deixar cabisbaixo, te deixar, né, desistir, né? Ah, não adianta nada, fiz tanto esforço, olha aí. Não. Ou então estou esperando um elogio porque eu obedeci. Não fiz mais que a minha obrigação. Não tem que esperar elogio nenhum, né? Eu lembro que quando eu fui trabalhar no colégio, aí teve um monge que eu estava entrando no lugar dele, né? Aí ele veio me dar uns conselhos, né? Estava passando para mim o que eu tinha que fazer no lugar dele. Aí ele falou assim: olha, se o senhor fizer aqui isso e der certo, talvez o Dom Fulano chegue perto do senhor e faça um elogio, ou agradeça. Agora, se der errado, o senhor se prepare, porque ele vai vir, né, e vai estraçalhar o senhor. Eu achei engraçado aquilo, né, que ele falou assim: se der certo, sair tudo certinho, se eu fizer tudo certinho, talvez ele venha, chegue para o senhor e te faça um elogio, agradeça.
né? Então mas é interessante isso, porque a gente não obedece para esperar ser elogiado, ou para que a obediência da gente seja reconhecida. O que acontece muito, né, em ambientes de trabalho, até dentro das famílias, né? O filho obedece, né, para poder o pai dar a mesada direitinho, para não cortar, né, isso ou aquilo, né? Então é uma obediência interesseira, né? Então é outra coisa muito importante. Por que isso é importante para nós, né? Na obediência, da gente enxergar, mesmo às vezes numa crítica, numa correção, algo de Deus que está vindo para nós. Porque nem sempre Deus se serve de pessoas virtuosíssimas para demonstrar a vontade dele para a gente. Às vezes o superior não é uma pessoa tão virtuosa assim que a gente, de primeiro instante, já pode se identificar com ele, né? Às vezes o nosso pai, nossa mãe, o nosso patrão, né, quem depende lá, o setor que eu trabalho, não é uma pessoa tão, né, assim como eu gostaria que fosse, ou tão agradável de conviver com aquela pessoa. Então, às vezes eu já recebo a ordem da pessoa, já não estou nem pensando no que ela está mandando, mas já com uma prevenção contra a pessoa que eu tenho. E isso daqui, esse tipo de obediência, quer eliminar justamente isso. Porque nem sempre Deus manifesta a vontade dele para nós por pessoas que são virtuosas. Às vezes pode ser teu inimigo que te joga na cara uma coisa que Deus está querendo falar para você, que você saiba, e que você tem que reconhecer. Então a vida inteira do monge deve ser um grande ato de escuta. A palavra, né, obaudire, obedecer, o verbo, tem dentro dele a palavra ouvir, audire. E isso é importante a gente pensar, que a obediência é escuta. É escuta. Escuta de Deus, não daquela pessoa ali que está mandando para mim. Escuta de Deus, quem vos ouve, a mim ouve. Então é escuta de Deus, é imitação do Cristo. Se for possível, afasta de mim esse cara, mas confiando no auxílio de Deus, por amor, obedeça. Obedeça por amor. Então, a vida inteira tem que ser um grande ato de escuta, de obediência a Deus, ao qual se dirige, em última análise, todo ato de obediência. E é nesse sentido que São Bento, então, pode dizer que a obediência é um bem para toda a comunidade. Então, cabe ao padre mestre a tarefa de habituar os irmãos que entram os noviços a uma profunda docilidade, a um respeito soberano da autoridade, bem longe de toda espécie de contestação, mesmo que seja polida ou só em pensamento. Na vida de nosso pai São Bento tem uma coisa bem interessante, né? Porque tinha um rapaz que entrou para o mosteiro e ele era filho de um nobre, né? E coube a ele segurar a vela lá quando São Bento estava comendo, né, para iluminar lá. E ele começou a pensar no coração dele: o que eu estou fazendo aqui, meu pai, um homem nobre, eu aqui segurando a vela para esse velho, né, de comer. Só que ele esqueceu que São Bento lia o coração, né, dele. E São Bento virou para ele: meu filho, persigna teu coração, faz o sinal da cruz no teu coração. E ele ficou a palavra: tira ele daqui, bota outro para segurar a vela, não pode mais ficar aqui. Então cuidado, hein, que se vocês lerem o coração, vocês estão perdidos. Então, de modo que e olha que tem, sabe, que tem monges assim que eles leiam que você, eu acho que isso é uma coisa de Deus, é um dom de Deus, mas eu tive experiências na minha vida de ver monges que
praticamente lia o que você estava pensando, o que quase que respondia assim a você, coisa que você nem falou com ele, né? Então acho que é um conhecimento tão grande do outro que acaba já, como às vezes o marido e a mulher, né, que ficam tão assim, quando basta olhar para o marido ou para a esposa, já sei o que você está pensando, né? Já está lendo um pensamento do outro, né? Mas é impressionante isso, não? E isso mostra, né, como que é importante para nós a obediência, né? Para São Bento isso é fundamental, né? E de modo que era com esse desejo de erradicar a soberba que os antigos monges davam certas ordens aos discípulos, que hoje para a gente fica uma coisa meio atônita, deixa a gente meio assustado, né? Porque existe uma história modelo que é contada por muitos em muitos livros de história do monaquismo, mas, por exemplo, um abade no deserto, o abade João Colobos. Colobos, quer dizer, ele era pequenininho, anãozinho, nanico, né? João Nanico seria a tradução melhor, mas é melhor falar Colobos. João Colobos, fica aparecendo um sobrenome dele. Então, do abade João Colobos contaram que se retirou para junto de um ancião tebano, na Sétia. Sétia era a região do Egito, tinham monges, ficando a residir no deserto. Ora, o seu abade, tomando um lenho seco, pegou um pedaço de madeira seca, plantou, e disse-lhe: rega-o diariamente com um cântaro d'água, até que dê fruto. A água, porém, ficava distante deles, de modo que para pegá-la, devia sair à tarde e voltar de manhã. Passados 3 anos, o lenho viveu e deu fruto. O ancião então colheu, levou para a igreja, que eram colônias monásticas, tinham vários monges morando junto, e domingo, sábado, domingo, eles iam para a igreja central da colônia para a celebração da missa, né? Não havia ainda a missa diária. Passados 3 anos, o lenho viveu, deu fruto. O ancião colheu o fruto, levou para a igreja, dizendo: tomai, comei o fruto da obediência. Usou as palavras da Eucaristia: tomai, comei o fruto da obediência. Essas historinhas, tem muitas dessas, são as chamadas apoftegmas. Tem muitas histórias bonitas, sabe? Vamos ver se eu traduzi há mais de 20 anos aí, quer dizer, Dom Estevão traduziu. Dom Estevão Bittencourt ficou tuberculoso, e a diversão dele enquanto estava tuberculoso foi traduzido do grego mas aí ele ficou bom antes de terminar de traduzir o livro. Aí não traduziu o resto da publicação. Devia ter ficado um pouquinho mais doente para poder traduzir o livro todo. Porque ele ficou bom, aí parou de traduzir o livro. Aí depois, então, outros monges terminaram, tudo, mas até hoje não foi publicado esse livro, e é uma maravilha. Eu coloquei muitas notinhas ainda a esses apophthegmas, porque são histórias lindas e que servem muito para ilustrar para a gente, né, muita coisa da nossa vida. Então isso, vamos dizer assim, seria o que é a obediência, né, segundo o entendimento de São Bento da regra, em grandes linhas, né? A gente aqui não tem condições de aprofundar isso daí, né? Mas eu espero que tenha dado para a gente entender um pouco isso. Vamos falar agora um pouquinho do silêncio, que é outra coisa importante no nosso mundo de hoje. É o capítulo 6 da regra, em que São Bento fala do silêncio. Lendo aqui o capítulo pequenininho, mas muito interessante. É interessante já notar o título do capítulo. Em latim, o título desse capítulo é De Taciturnitate. Não é de silêncio, tá? Porque tem a palavra silêncio em latim. Só que você falar sobre a taciturnidade em português fica esquisito, porque taciturno em português é uma coisa negativa. Nossa, você está taciturno hoje, né?
né? Tá meio assim, né? Meio enjoado, meio coisa. Não, tá? Hein? Pois é, em latim não é. Nós vamos falar disso aqui, então. Então tem que entender que o título desse capítulo é sobre o silêncio, é sobre a taciturnidade. Mas não, em português está certo, a gente traduz sobre o silêncio. Mas nós vamos ver que tipo de silêncio é esse. Façamos o que diz o profeta. Eu disse, guardarei os meus caminhos para que não peque pela língua. Pus uma guarda à minha boca, emudeci, humilhei-me e calei as coisas boas. Aqui mostra o profeta que se às vezes se devem calar mesmo as boas conversas por causa do silêncio, quanto mais não deverão ser suprimidas as más palavras por causa do castigo do pecado. Por isso, ainda que se trate de conversas boas, santas e próprias a edificar, raramente seja concedida aos discípulos perfeitos licença de falar, por causa da gravidade do silêncio. Pois está escrito, falando muito, não foges ao pecado. E em outro lugar, a morte e a vida estão em poder da língua. Com efeito, falar e ensinar compete ao mestre. Ao discípulo convém calar e ouvir. Por isso, se é preciso pedir alguma coisa ao superior, que se faça com toda a humildade e submissão da reverência. Já quanto às brincadeiras, palavras ociosas e que provocam riso, condenamo-las em todos os lugares a uma eterna clausura. Para tais palavras, não permitimos ao discípulo abrir a boca. Quem olha assim, nossa, São Bento é terrível. Tem aquela imagem de São Bento assim, né? Igual aquela enfermeira que tem no hospital, né? Tem hospitais que a gente tem uma enfermeira assim, né? Tem uma imagem de São Bento que é assim, tem um São Bento pintado, São Bento é assim, com a regra na mão assim, né? Com o dedo na boca, silêncio, né? Quando eu entrei para o mosteiro, era muito interessante, porque avisavam a gente, mas a gente não tinha assim, até você acostumar, né? É difícil, né? Então ia para a recreação, aí você pensava que todo mundo ia falar junto, não. Era o superior, ou o padre zelador, ou o prefeito, né? Que ia dirigir a conversa. Então você tinha que conversar com ele. Era conversa com ele. Depois, quando a gente ia falar com o abade, né? Aí a gente tinha que pedir, abade, o senhor dá licença de eu falar? Aí ele, pode falar. Aí ele fala, não, o senhor me dá permissão para eu responder? Aí e a gente acostumava a falar assim, né? Tudo, conferência, aula, ninguém podia falar nada. Ninguém podia fazer pergunta nenhuma. Então, às vezes, entrava o posto, era muito engraçado aqui, né? A gente estava na conferência, assim, aí o postulante, pode fazer uma pergunta? Né? Fazia assim. Aí eu lembro que o professor, daqui a pouco você faz. E aí, ele continuava a aula. Agora eu posso fazer a pergunta, daqui a pouquinho você faz. Terminava a aula, senão eu saía. Aí eu, que coisa esquisita, não deixou fazer pergunta. Aí eu vinha o sênior, né? O senhor não pode interromper a aula do padre mestre. Só se ele fizer uma pergunta para o senhor, que o senhor pode falar alguma coisa. Se ele não falar, o senhor não fala nada. Então era uma coisa muito interessante, porque a gente aprendia isso e aí levava isso a sério, e era assim mesmo. Né? Quer dizer, quando você for interrogado, você fala. Se você não for interrogado, você não fala. Né? Não tem que falar nada. Então é uma coisa que educava a gente a esse tipo de silêncio. Mas é preciso a gente entender o que é esse silêncio que São Bento está pedindo aqui. Né? Não há uma verdadeira doutrina sobre o silêncio na Sagrada Escritura, nem o silêncio pode ser mencionado como uma virtude ou valor recomendado. A Escritura é cheia de textos que se referem a ambas as coisas. Né? No livro do Eclesiastes diz, há um tempo para ficar quieto e um tempo para conversar, para falar. Né? E é bem verdade isso. A linguagem é um dom de Deus, através do qual os homens se comunicam entre eles,
e expressam, né, em seus corações os sentimentos que estão dentro dele. Às vezes é importante mantê-lo sob controle, nosso coração, né? Enquanto às vezes seria covardia e falta de fidelidade ficar em silêncio. Então nós temos na Sagrada Escritura, não é o caso da gente ver aqui, né, muitas passagens que falam tanto sobre o silêncio, sobre o não falar, como sobre a necessidade de falar e falar de modo correto, né? Agora, na tradição monástica se formou essa ideia de que o mestre é aquele que fala, o discípulo é aquele que escuta.